Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Homem é preso acusado de invadir a casa da ex-mulher e levar a filha de 2 anos sem autorização da mãe da criança. Ele era proibido pela justiça de se aproximar da ex-companheira, mas desobedeceu a medida protetiva. Luciano Rossetti, nosso repórter, já está aqui com a gente, tem os detalhes ao vivo desse caso. Boa tarde para você, Lu. Boa tarde, Bruna, Jorge. Boa tarde, amigo e amiga do TN que nos assistem. Exatamente, esse caso aconteceu ontem, neste domingo, por volta de 6h30 da manhã. Um homem de 39 anos invadiu a casa da ex-esposa dele lá na Serra. A mulher morava junto com a filha, do casal, de 2 anos, mora ainda no caso, Ele estava bastante nervoso, chegou quebrando porta, grades, enfim, estava bastante alterado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele discutiu com a ex-esposa e chegou a ameaçá-la também. Depois das ameaças, ele pegou a filha do casal de 2 anos, uma menina, e partiu em direção a Piúma. A mulher ligou para a Polícia Rodoviária Federal foi acionada e conseguiu interceptar o veículo na BR-101. Ele disse em depoimento à Polícia Rodoviária Federal de que estava indo para Piúma para levar a criança para a casa da avó. E não entrou em mais detalhes. A gente não sabe o motivo dessa confusão, mas o fato é, ele tinha medida protetiva e descumpriu essa medida protetiva. Então já dá para saber que é um homem violento, Mas daqui a pouquinho eu volto com os detalhes desse caso. E olha, coloca as imagens aí da perseguição que começou na Serra e só terminou na divisa com Cariacica, tá? Tudo começou em Jacaraípe. Os policiais deram ordem de parada para um motorista que dirigia um veículo que estava sem placa. Mas o condutor saiu em fuga, entrando pela contramão, gente. Foram 4 barreiras montadas pela polícia até a prisão do suspeito. Ele bateu em viatura, atropelou um casal. Foi uma noite de terror no trânsito. Daqui a pouco os detalhes. Que perigo. Olha só, bota já aí no ar também outra imagem impressionante que a gente traz para abrir a semana. Olha, o motociclista foi atingido por um carro que invadiu a contramão com tudo. Olha, o flagrante foi feito, gente, pelo irmão da vítima, que estava vindo de moto também, logo atrás, gravando o primeiro passeio depois da moto ter sido comprada. E sabe o que o motorista que causou essa batida fez? Depois desse estrago aí, saiu correndo para fugir do local do acidente, tá? O irmão da vítima conseguiu alcançá-lo. A gente vai trazer mais detalhes dessa história. Olha lá, aquele ali depois. que tá correndo, né, Olha aí, ele vai começar a correr logo, logo. Tá vendo que o pessoal tá socorrendo ali, o rapaz ferido, e olha aí, ó, saiu fora, tá? Fugiu depois de ter invadido a contramão e atropelado o motociclista. Os detalhes daqui a pouquinho. E um adolescente foi torturado e baleado em Cariacica. Ele foi atingido por disparos nas mãos, nas pernas e na cabeça. A Tainara Nascimento tem os detalhes ao vivo pra gente. Boa tarde, Tainara. Ei, Jorge, boa tarde. Ei, Jorge, boa tarde, tudo bom? Foi uma tortura, esse adolescente de 16 anos, aconteceu tudo lá em Prolar, Cariacica. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco, mas só para o pessoal de casa já ficar sabendo, ele levou um tiro em cada mão, um em cada perna e um na cabeça. A motivação ainda é um mistério, mas nós fomos ao local, conversamos com a família, os vizinhos e a gente vai conferir daqui a pouco na reportagem. Combinado, Tainara, até mais, minha amiga. Agora a gente vai ver uma imagem que já está circulando nas redes sociais e, claro, provoca muita revolta. Essa mulher que a gente está vendo aí no vídeo, tá? Ela foi agredida por um homem no terminal do Ibis, em Vila Velha. A gente está vendo que o agressor dá socos, ele usa um capacete para machucar essa vítima, tá? Olha aí, ó, quantos golpes ele dá. Tem um guarda ali, do terminal tentando proteger a moça, mas não consegue, Nossa, É um absurdo essa imagem. Revoltante na frente de todo mundo. Mas você pensa que acabou, tá, gente? Não acabou não, tá? Depois dessa violência, dessa covardia, o homem voltou ali pro terminal com um carro e saiu em disparada, tentando atropelar os passageiros que partiram ali para intervir e para ajudar essa moça. Ele voltou para se vingar com o carro. Todos os detalhes dessa história já já. Vamos ver como é que tá o tempo lá fora, porque já choveu hoje. Verdade. Olha só essa nuvem ali na região de Camburi, gente. Carrancudo o tempo. Pois é, Mata da Praia, ali a região de Jardim da Penha, e lá mais no fundo, Jardim Camburi, o céu tá com nuvens carregadas, hein? Mas o trânsito tá fluindo bem aí, em vários sentidos aí da Grande Vitória. Tem um movimento bem importante, mas está seguindo tranquilamente. Nessa outra imagem aí na Praia do Canto, região ali da Terceira Ponte, também bastantes nuvens. Daqui a pouquinho a gente traz aí como é que vai ficar o tempo para hoje, segunda-feira.
Olha só, a gente vai falar de outro assunto também, segundou. Tá difícil pro Mengão, hein, minha Seu gente? Mengão. Olha, E seu também, aposto, né? terceira, ele não perde a oportunidade, é a terceira derrota seguida. Dessa vez foi pro Atlético Paranaense. E quem tá surfando num ótimo momento, quem diria, Fogão, em quarta vitória seguida. E líder do Brasileirão, tá, minha gente? Pois é. Botafogo líder. Quarta seguida, desde 80 que não conseguia tantas vitórias em sequência. Ele traz até dados históricos. O negócio é tão difícil de acontecer. Tô brincando. O Fogão tá arrasando. Daqui a pouquinho a gente vai ver os gols da rodada. Olha, e a gente volta também daqui a pouquinho com essa imagem. Cadê a imagem? Uma dupla de bandidos se deu muito mal depois de assaltar um grupo de mulheres em Cariacica. Eles foram, sabe o quê? Atropelados no momento da fuga. Pois é, olha aí a imagem que a gente está vendo. Nossa equipe conseguiu conversar com um dos suspeitos que deu uma justificativa esfarrapada aí para o que tinha acontecido. Agora, 12h, 6 minutos. Não sai daí não, TN1 já volta. 12h, 10 minutos, TN1 de volta já com imagens impressionantes de um acidente que aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. Olha aí, o exato momento em que o motociclista é atingido por um carro que invadiu a contramão. Gente, esse flagra foi feito pelo irmão da vítima, esse aí, ó, que sai correndo, desesperado, claro, né? Ele estava vindo logo atrás, viu tudo, gravou tudo. Ele estava atrás do irmão com uma câmera gravando o primeiro passeio depois que a moto do irmão foi comprada. Então eles saíram para passear, para estrear a moto e acontece uma tragédia dessa, né? Importante, né, Bruna, a gente observar que no local da batida a faixa era contínua. Esse aí que está saindo correndo agora é o motorista, tá? A faixa ela era contínua, proibindo ultrapassagem, que o motorista ultrapassou no local proibido. As imagens também mostram o momento em que esse motorista aí, que a gente está vendo, ele sai do carro e corre para tentar fugir, corre sem prestar socorro à vítima, ou seja, tinha alguma coisa errada ali, já estava errado porque ele tentou fazer a ultrapassagem proibida. Exatamente. E depois fugir do local. Mas o irmão aí, que desesperadamente estava vendo tudo de trás, né, ainda, né, ficou ali entre ajudar o irmão, mas ele foi atrás do motorista que causou a batida. Eles conseguiram acionar o socorro e depois ele correu atrás desse motorista, né, irresponsável que fugiu. Ele conseguiu conter esse homem e chamou a polícia militar. Foi constatado que esse senhor tinha sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, inclusive. Na delegacia, os policiais identificaram que ele já tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, ou seja, todo errado, fazendo aí besteira no trânsito também, colocando a vida dos outros em risco. O motociclista, gente, ele foi socorrido consciente, estava falando, estava com algumas escoriações, foi levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e está bem, foi socorrido com vida, ainda bem, mas esse motorista a gente demandou a Polícia Civil para saber se ele está na prisão, o que aconteceu com ele, se a gente tiver o retorno, daqui a pouquinho a gente passa para quem está em casa, mas o motorista foi encaminhado sim para a delegacia. A gente viu nessas imagens também, né, as imagens a gente tem slow, mas quando ele sai do carro, ele sai meio tonto. Sim. Tudo bem que você tenha batido e tudo, mas ele sai assim, você vê que ele tá com uma imagem completamente diferente de um motorista que acabou de bater o carro e que sai preocupado com alguma coisa. Claro, ia chamar o socorro pelo menos, né? Enfim, mas tá aí, imagens impressionantes. Ainda bem que esse motociclista tá bem. Graças a Deus. Mas o motorista tem que responder pelo que ele fez. Olha, gente, um casal morreu em grave acidente no noroeste do estado. Camille Vitória, de 18 anos, e Igor Montinho, de 23, estavam de moto e bateram na traseira de um caminhão numa rua do bairro Világio, em Nova Venécia. O motorista diz que terminava de passar pelo cruzamento quando sentiu o impacto e viu as vítimas já caídas na pista. Que tristeza, hein? Ambulâncias do SAMU prestaram socorro, mas infelizmente os jovens não resistiram aos ferimentos. O caminhoneiro foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada, mas 2 vidas perdidas aí nesse acidente. Muito triste. E está na cadeia o homem que invadiu a casa da ex-mulher e levou a filha sem autorização da mãe da criança. Esse caso aconteceu na Serra. Mas o suspeito foi detido a 120 quilômetros em Piúma, já no sul do estado. Luciano Rosete está nesse caso, vai trazer agora mais detalhes para a gente. Lu, é com você, meu amigo.
Pois é, pessoal, como eu falei agora há pouco, né, esse caso aconteceu ontem na Serra, por volta de 6h30 da manhã. Um homem de 39 anos que tinha medida protetiva contra ele invadiu a casa da ex-esposa, de manhã bem cedinho, né, bem nervoso, bem alterado, quebrando portas, quebrando grades, enfim, discutiu com a ex-esposa, chegou a ameaçá-la, inclusive, de acordo com o depoimento da Polícia Rodoviária Federal. Depois da discussão, ele pegou a filha do casal, de 2 anos, e fugiu em direção a Piúma, onde mora a família dele. No caso, segundo o que ele falou para a PRF, a mãe dele, né? A mulher, desesperada, obviamente, entrou em contato com a polícia militar fez contato também com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Federal conseguiu interceptar o carro do homem, né, um veículo de cor preta, no meio da BR. Ele disse que estava levando a criança para casa da avó, enfim, mas ele não tinha a autorização da ex-esposa para fazer isso e, repito, cumpria a medida protetiva, ele não podia nem chegar perto da ex-esposa, né? Um caso super grave que a gente vai contar em detalhes agora na reportagem. A mãe e a filha de 2 anos foram levadas para o plantão especializado da mulher, onde a mãe prestou o depoimento. A confusão começou depois que o ex-marido invadiu a residência dela. O caso aconteceu no início da manhã deste domingo. A mãe mora com a filha no bairro Planície da Serra. De acordo com a polícia, o homem de 39 anos chegou na residência por volta de 6h30 da manhã. Ele estava bastante nervoso, quebrou a porta, ameaçou a ex-esposa, pegou a filha e fugiu. Essas fotos mostram a quebradeira que o homem fez na casa. Ele saiu com o carro em direção ao município de Piúma. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e fez a abordagem na BR-101. Nós estávamos realizando fiscalizações próximas, né, ao trevo de Piúma. A gente montou um cerco, né, para tentar abordá-lo, conseguimos abordá-lo. Posteriormente foi verificado a informação que ele tinha uma medida protetiva, tinha um boletim de ocorrência da PM que foi confeccionado hoje por volta de 6h45, né, onde está relatado que ele adentrou a casa e pegou essa menina, né, sem o consentimento da mãe. Aos policiais, disse que estava levando a criança para a casa da mãe dele. Quebrou a porta, né, de entrada, danificou algumas coisas dentro da casa e proferiu algumas ameaças à ex-mulher e pegou a criança sem o consentimento dela. Ele chegou a dizer o motivo pelo qual ele pegou a criança? Ele falou que está num processo de separação, né, e que pegou a criança que iria levar para Piúma, para a casa da mãe dele e que posteriormente iria devolvê-la. Eu estava indo para casa da minha mãe em Piúma, no sul do estado, quando a federal me abordou, falando assim que ela alegou que eu estava sequestrando a minha própria filha, sendo que eu estava embriagado, drogado, e sendo que o próprio policial fez o teste do bafômetro e constatou que não tinha nada com a minha pessoa. Aí, às vezes, a palavra de uma mãe também, né, sai muito pesada sobre um pai sem saber as pessoas o que realmente acontece em 4 paredes. A polícia não sabe o que motivou o conflito entre os dois a respeito da criança. Não teve a violência física hoje, por exemplo, em relação a ela. Porém, a medida protetiva ele tem que manter uma certa distância e que não foi respeitado. Pois é, que confusão, né? Eu estou aqui também com a nota enviada pela Polícia Civil agora há pouquinho, né? De acordo com a Polícia Civil, o homem de 39 anos foi autuado em flagrante pelos seguintes crimes: ameaça, invasão de domicílio qualificada pelo emprego de violência, descumprimento de medida protetiva e também por submeter a criança a constrangimento. Esse homem de 39 anos, que não foi identificado, já foi levado para o presídio de Viana, para o centro de triagem de Viana. Volto com vocês, Bruna e George. Tem que passar pelo caminho da lei, né? É o único caminho correto. Que trauma para essa criança, para essa mulher, para essa família, né? Obrigada, Luciano, aí pelas informações, meu amigo. Valeu. Gente, em Cariacica, uma cena de extrema crueldade. Um adolescente de 16 anos pode ter sido vítima do chamado Tribunal do Crime. Pois é, ele foi espancado, torturado e baleado 5 vezes nas mãos e até na cabeça. Tainara Nascimento está neste caso e agora explica os detalhes para a gente. Ô, Tainara, a polícia já sabe quem fez isso com esse adolescente? É com você.
Ei, Bruna, ainda não, a polícia não tem informações. O que a gente tem de informação é o que foi passado diretamente pela mãe da vítima e o pior, ela presenciou tudo isso. Imagina uma mãe de 43 anos estar em casa no final de uma tarde de domingo e olhar da janela de casa e ver o filho, depois de ter sido torturado, pedindo por socorro. Esse adolescente que foi, como vocês disseram, baleado nas 2 mãos, nos 2 pés e também na cabeça. Antes, vamos conferir os detalhes na reportagem que nós fizemos lá na região. Vamos ver. A vítima é um adolescente de 16 anos. Ele foi agredido e baleado 5 vezes no bairro Prolar, em Cariacica. Moradores ouviram o menor gritar por socorro enquanto era torturado no final da tarde deste domingo. Ele foi atingido com um tiro em cada mão, um em cada perna e um na cabeça. O adolescente foi baleado no final desta rua, mas mesmo depois de ficar muito ferido, depois de ter sido baleado por pelo menos 5 disparos, ele conseguiu correr até aqui e gritar por socorro na casa da mãe. A mulher de 43 anos acordou depois de ouvir os gritos do filho, mas ao chegar no local não resistiu e desmaiou. E foi um homem que apareceu aqui na região e levou a vítima para o hospital. A motivação e a autoria são desconhecidas, mas segundo a própria mãe da vítima, o adolescente não costumava arrumar confusões e problemas na rua, mas seria usuário de drogas. O caso agora está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Cariacica. Olha, até o momento ninguém foi preso, mas a gente sabe também que esse tipo de crime é praticado, como o George explicou, pelo famoso Tribunal do Crime, em que as vítimas geralmente ou estão cometendo furtos e roubos na região ou são popularmente chamadas como X9, que passam informações do tráfico local para a polícia ou até mesmo para rivais. Neste caso, a polícia ainda não tem informação do que de fato motivou esse crime, mas a própria mãe da vítima fala que ela é usuária de drogas e neste momento está hospitalizada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica continua investigando esse crime e quem sabe aí não desvenda esse mistério, né? Bruno e George. Tem que identificar, tem que ser punido como a lei manda, né? E o jovem precisa de tratamento, dependente químico, precisa ali de ajuda também, com certeza, ainda mais agora depois de toda essa situação, de toda essa violência. Tainara, obrigada pelas informações, minha amiga. Olha, já vou pedir para colocar essas imagens aí, uma cena criminosa, gente. Olha isso. Esse homem agrediu com socos e golpes de capacete uma mulher dentro do terminal do Ibis em Vila Velha. A gente vê que tinha várias pessoas perto, ele não se intimida. Não. E várias pessoas depois partiram para cima dele na tentativa, óbvio, de tirar essa mulher das mãos desse criminoso. Olha aí. Pois é, tudo acontece na frente de todo mundo, demora um tempo para que as pessoas criem coragem para conseguir interferir ali e impedir a agressão. Só que não parou por aí não, tá? Depois, gente, o agressor que estava de moto foi embora ali do terminal e voltou com um carro. Gente, ele invadiu o terminal. Olha só a imagem dele invadindo o terminal com o carro. E ele ameaçou atropelar passageiros e funcionários, pessoas que tinham ajudado a moça a sair da agressão que ele estava cometendo. Onde as pessoas caminham ali, gente. Perigosíssimo. Muito grave. Ele foi com a intenção mesmo de atingir as pessoas. Vamos conferir na reportagem. Agressão física e ameaças de morte. O episódio de violência contra essa mulher aconteceu no domingo, por volta das 9 horas da manhã, no terminal do Ibis, em Vila Velha. Fiscais tentaram conter o homem, que atingiu diversas vezes a mulher com o próprio capacete. Eu vi, no caso, uma discussão, onde quando começou a aumentar o nível, o rapaz partiu para cima da moça, começou a bater nela e utilizava o capacete nessa agressão. Até que as outras pessoas que também estavam aqui, né, vendo a situação, partiu para cima dele, ele com medo de ser linchado, saiu. Testemunhas contaram que o homem entrou no terminal de moto, estacionou e começou a agredir a mulher aqui neste ponto. Pessoas que estavam no local até ameaçaram depredar a moto dele para tentar conter as agressões. Foi aí que ele saiu a pé do terminal e voltou de carro, totalmente descontrolado. O homem avançou com o carro em cima da calçada do terminal. Além de tentar atingir a mulher, ele causou pânico a passageiros e funcionários que estavam no local. Todo mundo
achando que ele estava armado, começou a se esconder, aquele alvoroço, as pessoas tentando se proteger da forma que conseguia, né? Mas eu acredito que ele não estava armado, mas começou a tocar o terror no terminal mesmo, saiu dirigindo todo doido, ia para cima das pessoas, foi uma correria. Segundo testemunhas, o homem fugiu em seguida e a mulher também conseguiu escapar das agressões. Nossa, é no mínimo revoltante. Júlia já está aqui com a gente. Júlia, você foi lá, apurou essa reportagem, conversou com várias pessoas que viram esse momento aí lamentável e criminoso, né? Como é que as testemunhas disseram? Você conversou com aquela mulher que acabou dando entrevista para você, mas você sentiu o clima lá, né? Como é que estava o clima depois, né, que essas cenas lamentáveis e criminosas aconteceram? Boa tarde para você. Foi um pânico mesmo? Boa tarde, George, Bruna e aos amigos do TN. Foi, né? Com certeza, todo mundo que a gente conversou, né, que estava ali no local, relataram que foram cenas, assim, horríveis, né, de extrema violência. A gente viu aí que esse homem falou em alto e bom som que iria matar essa mulher, ameaçou de morte, agrediu com capacete, com socos. Então, assim, ficou todo mundo muito assustado, inclusive até de chegar e tentar conter esse homem, né? A gente viu no depoimento que tinha essa desconfiança, será que ele está armado, será que ele não está, como é que a gente chega? Inicialmente, os fiscais, né, do terminal chegaram primeiro, tentaram conter o homem, que assim estava descontrolado, né, partindo para cima da mulher, ameaçando. Depois algumas pessoas também se aproximaram, tentaram ali juntar um monte, né, fazer um motim e tentaram depredar a moto dele, né, como eu mostrei na reportagem, para ver se ameaçando estragar a moto dele, chutar a moto dele, ele saía do local. Mas aí ele foi expulso, né, saiu a pé do terminal. E logo do lado, depois a gente teve essa informação, tinha uma mulher estacionada, aguardando uma amiga chegar, e ela estava parada ali próximo ao terminal. Ele então entrou dentro desse carro e, pelo carona, pediu que ela acelerasse para poder entrar no terminal. Ela, com medo, saiu do carro, essa mulher, e aí ele assumiu a direção, entrou dentro do terminal. E a cena que se seguiu foi essa que a gente viu, né? Avançando com o carro para cima da calçada, para tentar atingir a mulher e também atentando contra a vida de outras pessoas que estavam no local. O interessante, Jorge e Bruna, é que por ser domingo, o movimento no terminal, né, é esperado ser menor, né? Ter menos gente aí circulando, mas de acordo com as testemunhas, no momento desse crime, tinha bastante gente. Então, assim, poderia ser um estrago muito grande. Bom, e a gente recebeu agora há pouco a atualização sobre esse caso, né, da Polícia Civil. Ela informou que o suspeito, de 31 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por furto e liberado para responder em liberdade após o pagamento de fiança. A nota também diz que a vítima não representou contra o agressor, ou seja, não procurou a delegacia para manifestar o interesse de abertura do inquérito policial, né? Então, com isso, essa ocorrência foi registrada como lesão corporal, mas para que haja autuação e investigação, a vítima teria que ter representado, não foi o que aconteceu, então esse homem já está liberado depois de pagar fiança. George, Bruna. Já está na rua. Olha, eu fico muito triste quando a gente vê uma imagem dessa. E a gente sabe que a vítima, claro, ela é a vítima, ela tem medo, né? O homem vai estar solto e às vezes, mesmo com medida protetiva, a gente vê que vários casos de voltar, de retornar. A gente acabou de falar. E ela não registrou por medo. Sim. E é o que a gente fala aqui, registrem a ocorrência, senão a coisa vai ficar pior. Mas a gente entende também o lado da vítima. Claro. Então o Estado, nesse caso, ele deveria ter uma ação mais efetiva. Porque o Ministério tem a imagem. Público. Porque tem a imagem. Olha a imagem comprovando, né, tudo o que aconteceu. Ou no caso de agressão contra a mulher, uma lei específica para isso. Pois é. Para que o Estado proteja a mulher. Porque não basta só a mulher não registrar a ocorrência. Né? Ela não registra, então não existe crime. E mesmo o com Estado, as imagens? mesmo com as imagens. Então é de se pensar um pouco isso, gente. Revoltante. Porque a gente fica revoltado, já sabe que ele está solto e que não vai responder por esse crime. Não vai responder e está correndo o risco de conseguir encontrar essa mulher onde quer que ela esteja para ele agredir novamente, fazer o
que quer que seja. Agora, o que chama a atenção é que se na frente de tantas pessoas ele foi capaz de fazer isso, você imagina o que acontece dentro de casa. Muito triste ver isso. É muito preciso triste. que tenha uma outra ação, um outro tipo de ação, um outro tipo de pensamento para que isso seja representado, né? Ou o Ministério Público, enfim, ou a partir da revolta aí das redes sociais. A gente precisa, você que está em casa, manda uma mensagem para a gente. O que você acha disso? A não representação contra esse homem, ele não vai responder contra o crime. Está na rua. Né? Tá aí, ó, 99792-2530. Gente, vamos seguir aqui. A gente fala agora de uma operação contra o golpe do bilhete premiado. Mais de 20 suspeitos foram presos. A polícia cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em 4 estados. Até a manhã de ontem, 23 pessoas tinham sido presas. 13 no Rio Grande do Sul, 3 no Paraná, 1 no Espírito Santo, 1 em Santa Catarina. O crime era praticado em todo o Brasil, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, e já estava sendo investigado desde 2021. De acordo com a polícia, 21 vítimas foram identificadas. Elas tiveram um prejuízo aí somado de cerca de R$800 mil. Os suspeitos devem ser enquadrados nos crimes de estelionato e associação criminosa. Golpe antigo esse, hein? Olha, um homem foi assassinado na Serra. O crime aconteceu no meio da rua, no bairro Planalto Serrano. O homem de 24 anos foi identificado como Leonardo da Silva Pereira. Ele foi encontrado morto pela polícia militar, caído ao lado da própria moto. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã de ontem no bairro Planalto Serrano, na Serra. Familiares da vítima que estavam no local contaram que ele não era morador do bairro, mas costumava visitar parentes na região. Eles não souberam dizer qual pode ter sido a motivação do crime. No local, a polícia militar identificou que a vítima foi atingida por pelo menos 13 disparos. A polícia investiga agora como esse crime aconteceu. O corpo da vítima foi encaminhado para o DML de Vitória e, em seguida, liberado aos familiares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela DHPP da Serra. Informações que ajudem a polícia podem ser repassadas ao Disque Denúncia 181. Agora a gente tem imagens de uma perseguição que começou na Serra. Olha isso, gente. Várias ruas da Serra. Foram 4, se eu não me engano. A Vanusa Santana vai entrar ao vivo daqui a pouquinho e ela vai confirmar pra gente. Foram 4 barreiras policiais. Caramba. Olha só, carro batido. Impressionante essa perseguição. Ô Vanusa, você tá aí? Você ouve a gente bem? Foram 4 barreiras policiais até conseguir George prender esse motorista. Explica pra gente o que aconteceu na Serra nesse fim de semana. Boa tarde para vocês aí no estúdio, muito boa tarde aos amigos do TN que nos acompanham de casa. Uma confusão maluca, para falar a verdade. Esse motorista passou aí por uma viatura da Polícia Militar no bairro das Laranjeiras, ali em Jacaraípe. E aí ele ignorou completamente a ordem de parada, porque o veículo que ele estava dirigindo estava sem placas. A polícia tentou fazer a abordagem, a partir daí começou o acompanhamento, porque esse motorista não obedeceu essa ordem. A partir daí ele fez bastante loucuras no trânsito, saiu aí em alta velocidade, passando vários semáforos fechados. Chegou, inclusive, as imagens mostram o momento em que ele está trafegando ali na Avenida Eudes Scherer, em Laranjeiras, na contramão, vários carros desviando dele ali. A polícia também foi na contramão atrás desse homem. Essa perseguição continuou por vários quilômetros ali, em várias vias do município da Serra. No caminho, ele chegou, inclusive, por 2 situações, a jogar o carro para cima de uma viatura da Polícia Militar. Mais à frente ainda, ali já em Carapina, esse homem, infelizmente, acabou atropelando ali, batendo de frente com um casal que estava em uma moto. Esse casal ficou caído no chão. Segundo a polícia, o motorista teria ignorado completamente aí as vítimas que estavam no chão e seguido viagem em direção aí à Estrada do Contorno. Durante o trajeto, Bruna e George, a polícia continuou por diversas vezes ali, dando ordem de parada, como você mesmo aí falou. Ele chegou a passar por 4 bloqueios, né, em várias vias aqui na Serra, ignorando completamente a ordem de parada da Polícia Militar. Ele só se deu por vencido depois que ele chegou ali, já indo na Estrada do Contorno, quando ele perdeu o controle da direção, acabou batendo ali
ali naquele muro de proteção que existe ali na estrada do contorno, perdeu o controle, acabou ali se entregando. Esse homem, ele foi identificado como Alexandro das Neves Machado, ele que estava sem carteira, ele teve ferimentos leves, né? Na manhã de hoje ele foi levado para o departamento médico legal, depois de ter sido autuado 7 vezes, repetindo, por tentativa de homicídio. Porque, além, é claro, dele ter jogado por diversas vezes aí o carro contra a polícia, né, contra viaturas da polícia, ele também acabou aí jogando o carro para cima desse casal, segundo os policiais militares, deixando esse casal para trás, caído aí no chão. Ou seja, deu um trabalhão para a polícia militar nesse final de semana, foi no finalzinho da noite de sábado, início de madrugada do domingo, mas graças a Deus aí não aconteceu o pior e ele acabou preso e autuado 7 vezes por tentativa de homicídio. Bruno e George. Impressionante as imagens. E tudo na contramão, a boa parte na contramão, né? Você imagina se vem alguém ali certinho, inocente, se depara com toda essa situação, acaba sendo vítima aí de um acidente por conta de um bandido fugindo da polícia, né? Todo mundo em alta velocidade, até a polícia, claro, que estava atrás dele, né? E aí você vê que as pessoas até paravam ali um pouco, ó. Perigo. Paravam, nossa. Pois é. Vanusa, obrigada aí, minha amiga, pelas informações. Valeu. Agora o flagrante de um assalto em Cariacica. Olha só, gente, a vítima é esse homem aí, ó, que tá chegando, tá vendo? Ele tá de preto, ele vai ficar ali perto da moto, tá? E você que viu que passou uma moto ali antes, ele encosta ali na moto, a dupla de moto aparece agora. Olha aí. E de repente o bandido que estava na garupa mostra ali a arma. Na verdade não é uma arma qualquer, não é, Bruna? É uma submetralhadora, tá, gente? De fabricação caseira. E ele ordena que a vítima entregue os pertences. Estava até com... Parece alguma bebida na mão também, né? A vítima estava segurando ali uma garrafa, ele entrega imediatamente o relógio para o bandido, o celular que estava no bolso também, e os bandidos vão embora tranquilamente. Agora é o seguinte, a gente procurou a Polícia Civil e a Polícia Militar para que eles dessem um retorno a respeito desse crime. A Polícia Militar disse que na tarde de ontem foi acionada, tá, no bairro São Francisco, em Cariacica, por conta de uma ocorrência envolvendo 2 criminosos, um deles em posse de uma metralhadora de fabricação caseira. Os criminosos teriam fugido levando a motocicleta da vítima. Aí eu te falo, nessa imagem, eles não levam uma motocicleta de ninguém. Quer dizer, a mesma dupla já tinha feito uma vítima, provavelmente anteriormente, e roubado a motocicleta. Quer dizer, essa dupla está rodando ali pelo bairro, está fazendo várias vítimas. A polícia já sabe, a polícia militar já está no encalço deles, mas ainda não conseguiu localizar essa dupla. Então, quem tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia, pode ligar para o Disque Denúncia 181 com submetralhadora, abordando as pessoas. Você imagina o susto, né? Só faltou levar a bebida dele, né? Não é? Mas não duvido de nada, não. Olha, gente, uma dupla de bandidos se deu muito mal depois de assaltar um grupo de mulheres em Cariacica. Olha aí o que aconteceu. Pois é, ó, pegaram eles. Foram atropelados no momento em que fugiam. Vamos ver. O carro branco desce a ladeira. Repare que ele vai para cima da moto que está do lado esquerdo. O veículo é atingido. Os ocupantes são jogados ao chão. O acidente aconteceu no bairro Nova Brasília. A batida, na verdade, foi proposital. O motorista do carro branco, na verdade, estava tentando impedir a fuga de 2 assaltantes. Eles haviam roubado 3 mulheres justamente nessa rua, que fica aqui no bairro Nova Brasília, em Cariacica. As mulheres estavam a caminho de um churrasco, quando acabaram sendo rendidas e roubadas por eles. Eles chegaram e começou a abordar, pedindo celular, onde o meu estava escondido. E foi onde ele rasgou a minha calça, né, me apalpando, pedindo o celular. Os 2 suspeitos que estavam armados de faca foram violentos. Na busca por objetos de valor, uma das vítimas teve até a roupa rasgada. Ele começou a puxar a blusa, puxar a calça, para ver se caiu alguma coisa, mas não conseguiu, porque eu comecei a gritar aos vizinhos. Com a colisão, os assaltantes acabaram feridos. Um deles continua hospitalizado. Já Eduardo Ferreira de Souza, de 39 anos, acabou preso. Os 2 foram reconhecidos pelas vítimas. A gente perguntou, perguntou por que ele estava fazendo aquilo e ele começou a negar. Até então, quando a polícia chegou e acharam o próximo, o que tinha fugido, mais à frente.
Aí eles chegaram em mim e falaram, eu não tinha te perguntado as horas, começando a negar. Versão que sustentou durante entrevista para nossa equipe na manhã de hoje no DML. Não, nós fomos descer o morro, aí nós paramos para pedir a informação às meninas. Aí as meninas acharam que era um assalto, saiu correndo. Nós continuamos descendo de moto o morro em velocidade. Aí tinha o Uber só esperou nós passar, ultrapassar ele foi e já jogou para cima da gente e derrubou a moto. Após o assalto sofrido, uma das vítimas afirma que será difícil andar na rua novamente, sem ter medo. A gente não tem mais conforto para sair na rua, para andar tranquila, não tem mais. Difícil, né? Como é que você fica tranquilo assim, né? Vanusa Santana já está por aqui com a gente. Vanusa, minha amiga, a gente viu que o suspeito estava no DML hoje cedo. Você bateu um papo ali com ele, ele tem uma teoria de que ele foi perguntar as horas para as vítimas. Imagina se alguém vai acreditar nisso. Quero saber se ele já foi para o presídio, Vanusa. Quero saber se ele está preso. É com você. Bruna, seguiu para o presídio hoje pela manhã, depois de passar pelo departamento médico legal, onde fez exames de corpo de delito. Mas você viu que a conversa dele é mole, né? Ele tentou convencer as próprias vítimas de que realmente ele não faria, ele não queria roubar essas 3 moças ali no bairro Nova Brasília, em Cariacica. Mas olha, antes de ir para o DML, eles foram autuados, viu? A gente entrou em contato com a Polícia Civil. Os dois têm 39 anos, eles foram autuados 3 vezes por tentativa de roubo qualificado com concurso de pessoas e uso de arma branca. Um deles já está no presídio porque o comparsa desse que a gente acabou conversando no DML ainda continua hospitalizado, tá? Ele ficou bastante machucado. Segundo o amiguinho dele lá do DML, ele teria perfurado o pulmão ali durante essa batida, durante esse atropelamento aí. O veículo deles, né, acabou sendo atingido pelo carro branco, que a gente não conseguiu identificar quem dirige esse veículo. Mas assim, a situação dessas moças foi uma situação muito constrangedora, muito assustadora, porque uma das meninas, ela ficou tão nervosa que ela não conseguia nem conversar no momento, né? E ali mesmo, depois do atropelamento, eles ainda tentavam aí dizer que não eram eles, mas os dois acabaram sendo reconhecidos pelas 3 vítimas, então não tinha como negar, realmente foram reconhecidos. E lá no DML ele tentou contar a mesma história para mim, como nós vimos agora há pouco aí na matéria, mas não teve jeito, já encontram-se, ele no caso, o que passou pelo DML na manhã de hoje, já está preso, o outro vai se recuperar, aí a gente torce para que ele seja preso também e fique bastante tempo, não é isso mesmo, Bruna Maria e George? Pois é, o justiceiro ali, né? O rapaz viu o que estava acontecendo e sem medo jogou o carro para cima dos bandidos que foram capturados pela polícia depois, né? O roteiro falso não deu certo. Não deu certo. Foi descoberto. Ruim. Valeu, Vanusa. Obrigado pelas informações. Olha, vamos voltar a falar do caso do homem preso. Depois de levar a filha sem autorização da mãe na serra, o homem era impedido de se aproximar da ex-mulher, mas descumpriu a medida protetiva. Ele foi abordado pela polícia a mais de 100 quilômetros da residência em Piúma. Luciano Rosete está acompanhando esse caso, vai trazer mais informações agora pra gente. Lu, meu amigo, é com você. Pois é, pessoal, como a gente falou agora há pouquinho, né, só para atualizar o amigo e a amiga do TN que chegaram depois, né, a gente está falando de um caso de um homem de 39 anos que invadiu a casa da ex-esposa dele na Serra ontem por volta de 6h30 da manhã. Ele estava bastante nervoso, alterado, chegou na residência quebrando portas, portões, enfim, discutiu com a esposa, teria ameaçado a ex-esposa também. Esse casal tem uma filha de 2 anos, uma menina de 2 anos apenas. Nessa discussão ele pegou a menina e fugiu em direção a Piúma. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e conseguiu interceptar o veículo na BR-101. Né, norte, né, indo lá para o norte, né, em direção a Piúma. O que aconteceu? Ele disse para a PRF que estava levando a menina para a casa da avó, mas só que ele não tinha autorização, segundo a polícia, de pegar a criança nesse domingo, né, nesse final de semana. A polícia também não soube dizer o que motivou essa confusão, essa discussão entre os dois e a vontade desse homem de 39 anos de pegar a filha dele e levar para o interior do estado, né? O que se sabe é que ele tem medida protetiva e não deveria ter nem chegado perto da ex-esposa. A gente vai relembrar o que o policial rodoviário disse a respeito disso. Vamos ver.
Ele quebrou a porta, né, de entrada, danificou algumas coisas dentro da casa e proferiu algumas ameaças à ex-mulher e pegou a criança sem o consentimento dela. Ele chegou a dizer o motivo pelo qual ele pegou a criança? Ele falou que está num processo de separação, né, e que pegou a criança que iria levar para Piúma para casa da mãe dele e que posteriormente iria devolvê-la. Não teve a violência física hoje, por exemplo, em relação a ela. Porém, a medida protetiva ele tem que manter uma certa distância e que não foi respeitada. Pois é, então você viu aí, né, nas palavras do inspetor Toledo, da Polícia Rodoviária Federal, que não tinha um motivo claro desse homem de 39 anos querer, de qualquer jeito, levar a menina, a filha dele de 2 anos, para Piúma, né? A Polícia Civil enviou uma nota para a gente que diz o seguinte: o suspeito de 39 anos foi autuado pelos seguintes crimes em flagrante. Crimes autuados, né, em flagrante. Ele foi autuado por ameaça, invasão de domicílio, qualificada pelo emprego de violência, descumprimento de medida protetiva e também por submeter a criança a constrangimento. Ele já foi encaminhado para o Centro Prisional de Viana. Volto com vocês. Bruna e George. E que fique lá há muito tempo. É isso aí. Obrigada pelas informações, Lu. Valeu. Bruna Maria, vamos falar agora da força feminina, do empreendedorismo feminino? Agora, só se for agora, porque uma feira ecológica, gente, movimentou o balneário de Manguinhos nesse fim de semana na Serra. Veja aí. Durante a pandemia, a Andréa perdeu o emprego de promotora de vendas e acabou entrando em depressão. Em busca de um novo caminho, ela realizou um curso de gastronomia. Pronto, era o que ela precisava para dar uma nova guinada na sua vida. Chegando lá dentro eu me apaixonei, porque a confeitaria, você acaba esquecendo o mundo lá fora. É tanta coisa gostosa que nem o repórter aqui conseguiu resistir. Não teve jeito, eu tive que provar um. Em um espaço arborizado próximo à praia, em Manguinhos, a Cristal resolveu reunir mulheres empreendedoras para formar uma feira ecológica. Tenho várias amigas empreendedoras perto de mim e eu fiquei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, um evento que a gente consiga se reunir, expor nossos produtos, né? Porque eu sou loja online, elas também, então a gente precisa de um espaço. Conversei aqui com a dona do espaço, do Quintal do Container, a Francesca. Ela falou, Cristal, vem, pode vir, pode usar o espaço para fazer a Feira de Mulheres Empreendedoras. A poucos metros da Andréa, nós conhecemos a Carol. Ela ajuda muitas pessoas e casais a explorarem a própria sexualidade. Coincidiu com a época que eu estava fazendo um curso de sexologia também. E aí casou tudo. Cada uma aqui está batalhando para transformar o sonho em renda. A oportunidade de empreender também, porque aqui a gente pode formar uma equipe para poder ajudar as pessoas em todas as áreas, tanto na saúde como na parte financeira, né, com uma renda extra, ou como eu fiz agora, que deixei as outras coisas para ser o meu ganho principal. Além de fomentar o empreendedorismo entre as mulheres, a Feira Ecológica de Mulheres Empreendedoras aqui em Manguinhos também tem um momento de conscientização. Durante o evento, diversas oficinas ocorrem, como uma oficina de yoga, de dança, de produção de sabão, além de palestras sobre empreendedorismo sustentável e também saúde feminina. Eu não quero que elas venham aqui só para vender. Aqui ninguém está aqui só para vender. Aqui a gente está aqui para fazer novas conexões, ser um ambiente harmônico, a gente conversar. E eu quis trazer palestras, coisas voltadas para a mulher. A gente conversou de não trazer muito plástico para cá, ser uma coisa bem sustentável mesmo, porque é um evento ecológico. A feira aconteceu nesse fim de semana, mas outras edições vão ser programadas. Para mais detalhes, vai lá, @feiraecomanguinhos. Olha, gente, a seleção brasileira de ginástica rítmica conquistou um ouro inédito em Portugal. Que bacana, né? Entre as atletas tem capixaba, é a Sofia Madeira. Sofia e outras 4 ginastas chegaram ao topo do pódio depois de superar na prova de 5 arcos 2 grandes potências, a Espanha e a favorita Itália. As meninas arrasaram e olha só, por causa de uma greve os voos atrasaram, a equipe não conseguiu chegar no prazo previsto, o que prejudicou os treinamentos. Mas esse ouro era para ser delas, tá? Não tinha jeito não. As meninas acertaram tudo na apresentação, conquistaram uma nota considerada alta, já que a banca é muito rigorosa. Então, parabéns aí para as meninas, em especial a nossa capixaba Sofia. Muito orgulho de vocês, meninas. Olha, gente, o fim de semana foi com um acidente e morte na Rodovia do Sol, em Vila Velha. A vítima foi um engenheiro químico de 48 anos. Eduardo Canha perdeu o controle da picape que dirigia, atravessou a canaleta que separa as pistas e tombou com o veículo.
De acordo com peritos da polícia, ele estava sem o cinto de segurança e não resistiu aos ferimentos. Ainda não se sabe o que causou o acidente. Eduardo morava no bairro Interlagos e deixou a esposa e 2 filhos, de 14 e 20 anos. Agora, meio-dia, 48 minutos, essa é a Semana Nacional do Registro Civil e a Defensoria Pública vai emitir, gente, segunda via da certidão de nascimento para a população que vive em risco social. Vamos voltar a falar com o repórter Luciano Rosetti, tá, que vai explicar para os amigos do TN até quando a gente pode procurar esse atendimento. É com vocês, Lu. Pois é, meus amigos, estou aqui com Vitor Oliveira, coordenador civil. Ele vai começar a responder essa pergunta. Até quando vai, Vitor, essa ação promovida pela Defensoria Pública? Boa tarde. Boa tarde. Essa ação é promovida junto com o Conselho Nacional de Justiça, com a Corregedoria de Justiça, o Tribunal de Justiça e com o apoio institucional também da Defensoria Pública. Está sendo realizado hoje, vai até sexta-feira agora. É um projeto nacional que está sendo realizado em diversas unidades federativas. A pessoa pode conseguir a segunda via da certidão de nascimento e de outros documentos também, né? Isso. Hoje a ideia, hoje até sexta-feira, a ideia é conseguir recuperar a sua segunda via da certidão de nascimento, realização da biometria necessária para a expedição da carteira de identidade, friso que é necessário trazer foto para a carteira de identidade e também atendimento jurídico da Defensoria Pública. Além disso, é importante frisar que hoje a gente também tem o Cine aqui da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, a CETADS, que também está orientando para vagas de emprego e melhoria dentro do ambiente de trabalho. E a Defensoria Pública com sua orientação jurídica à população hipossuficiente. A gente vê que o evento está bombando, né? Tem bastante gente aqui, o Bruno já mostrou, vai mostrar mais uma vez aqui, muita gente buscando atendimento, muita gente aqui querendo a segunda via da certidão de nascimento, ou então de outro documento como o de identidade, mas é necessário também trazer outros documentos para que a pessoa possa conseguir esse benefício, né? Última perguntinha, Vitor, para a gente poder encerrar o nosso vivo, nossa reportagem ao vivo. Passa para o pessoal, quais são os documentos necessários? Para a segunda via da certidão de nascimento, basta comparecer aqui. O que tiver é sempre bom trazer para evitar qualquer tipo de problema. No que diz respeito à Polícia Civil, é necessário trazer a foto 3x4 e a realização da biometria vai ser realizado aqui. E para a Defensoria Pública é sempre bom trazer a carteira de identidade, um documento com foto. No entanto, ainda que não tenha, a gente vai fazer o encaminhamento necessário para ter o atendimento jurídico adequado. Perfeito, valeu. Vitor Oliveira, coordenador civil, muito obrigado pela entrevista ao vivo, pelos esclarecimentos. Então, pessoal, até sexta-feira a ação vai acontecer aqui na Defensoria Pública, no centro de Vitória. Volto com vocês, Bruna e George. Valeu, Luciano, obrigado. Olha, gente, uma das áreas de Restinga mais importantes e ainda preservadas do estado começa a se recuperar de um incêndio. E a tecnologia está ajudando a monitorar esse processo. Vamos acompanhar na reportagem. A tecnologia a favor da preservação. É com esse objetivo que esses 3 drones são usados pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o IEMA. Cada equipamento com seu tamanho e recurso tem uma missão diferente, mas em comum, todos facilitam o trabalho em campo. Hoje, dependendo se você for subir uma pedreira, eu gastaria horas de atividade em campo, hoje eu gasto 1 minuto com os drones. Outra questão é trazer para a gente a capacidade de ir em áreas que até então eram inacessíveis. Essa mudança cultural por parte de quem explora áreas ambientais se deve inclusive por flagrantes de irregularidades capturadas pelos drones. Nós já tivemos alguns casos de extração mineral, a gente identificou áreas com desmatamento, já teve situação que a gente identificou pessoas em áreas de parque que não deveriam estar, entre uma série de outras situações que o drone possibilitou para a gente ações mais rápidas, mais eficientes e sempre pensando também num custo muito reduzido em termos operacionais. Os drones são usados desde 2017 pelo IEMA. O monitoramento é feito de acordo com a necessidade de cada área de preservação. Aqui no Parque Paulo César Vinha, por exemplo, a tecnologia trouxe agilidade para conter o grande incêndio que aconteceu no ano passado. Agora, ela é útil para acompanhar e mapear a área que está sendo recuperada. Durante o incêndio, o drone permitiu que fosse feito um mapeamento dos focos e uma ação e coordenação das equipes em campo. Além disso, nós temos o que a gente chama de ortofotomosaico. O nomezinho é complicado, mas é um mapa da área que o parque sofreu o impacto e isso, inclusive, está disponível no site do IEMA,
através do link do GEL e EMA, e mostra a área degradada a partir do incêndio, mostra vídeos que foram feitos durante o processo do incêndio, e hoje a gente tem feito a cada tempo um novo ortofoto mosaico, e o comparativo entre as imagens durante o incêndio e pós-incêndio permite que a gente avalie quais são as áreas, né, o nosso setor de geomática consegue identificar as áreas que estão sendo recuperadas, onde você está vendo que a flora e a fauna estão voltando com mais ênfase. 1/3 da vegetação do parque foi destruída entre 23 e 26 de setembro de 2022. Depois de 4 meses de investigação, a perícia do Corpo de Bombeiros concluiu que as chamas foram provocadas por ação humana. O parque completa 33 anos em junho. A área de 1.500 hectares abriga uma das mais ricas faixas de restingas ainda preservadas do estado. Registrar toda essa beleza pelo olhar dos drones pode ser um caminho para a conscientização. A própria utilização dos drones como efeito de fiscalização, mas também como forma de divulgar as belezas naturais do parque, já remetem a sociedade a um grau de ideia de conservação muito superior ao que se tinha antes. Muito bom, importante a gente permanecer preservando essa área. A seguir, os gols da rodada no Brasileirão. Olha o Botafogo aí. Olha lá o Fogão arrasando. Não sai daí não que a gente já volta. De volta, um deputado estadual foi multado depois de se recusar a fazer o teste do bafômetro durante uma blitz. Lucas Polese, do PL, foi abordado numa blitz da Lei Seca na madrugada de sábado na Praia do Canto, em Vitória. Ele estava com o carro oficial da Assembleia Legislativa e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele teve que chamar outro condutor para dirigir. O deputado diz que estava concluindo uma agenda oficial e foi orientado previamente pelo Departamento Jurídico a não realizar o exame. Lucas Polese, que está em seu primeiro mandato, foi autuado por se recusar a fazer o teste do bafômetro, uma infração gravíssima. Ele vai pagar multa de R$ 2.900. Vamos aos gols da rodada com derrota do Flamengo e vitória do Fogão. Vamos ver. Atlético Paranaense e Flamengo. O Flamengo abriu o placar aos 15 minutos. Everton Cebolinha foi derrubado por Fernandinho na área e o árbitro marcou o pênalti. Gabigol cobrou sem chance para Bento. Aos 28 minutos, os paranaenses empataram o jogo. Vitor Roque foi lançado, tentou o domínio, mas viu a bola ir para a rede, enganando o goleiro Santos. E aos 34, a virada. Kelvin cruzou, Santos tentou o corte, mas a bola sobrou para Eric apenas mandar para o gol. Final, Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. Fluminense e Vasco. No primeiro minuto, Fábio recebe recuo de Nino. Tenta sair jogando com Alexander. Alex Teixeira intercepta e toca de lado. Pedro Raul só tem o trabalho de mandar para a rede. Aos 9 da segunda etapa, John Arias cruza da direita, Cano chuta de primeira na segunda trave e Léo Jardim espalma. Lima pega o rebote e empata o jogo. Final, Fluminense 1, Vasco também 1. Botafogo e Atlético Mineiro. Após troca de passes do ataque do Botafogo, Lucas Fernandes deixa com de Plácido na ponta direita. O lateral cruza rasteiro. Vitor Sá se antecipa a marcação e acerta uma bela letra no canto direito para abrir o placar. E aos 15 da segunda etapa, Vitor Sá faz bela jogada pela ponta esquerda, dribla a marcação e cruza para a área. Júnior Santos tenta o cabeceio, a bola explode na defesa do Galo e sobra nos pés de Matheus Nascimento, que com o gol aberto só tem o trabalho de empurrar para o fundo das redes e sair para o abraço. Final, Botafogo 2, Atlético Mineiro 0. Valeu, gente. Tchau, até amanhã. Parabéns pro Fogão. Valeu. Boa semana, gente. Tchau, tchau.